a mensagem pregada pelo nosso irmão Helder. Então vem aqui, meu irmão, e faça uso da palavra. Vamos dar aquele incentivo para ele? Prega, Helder! Boa noite, irmãos. Está parecendo curso de domingo, né? Ó, os bancos cheios. Ai, uma bênção, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos dado da graça dEle, da esperança dEle. E está um culto tão gostoso, não está? Amém, irmãos? Eu já até agora tenho sido muito, muito abençoado, até por tudo que já foi feito aqui nesse local, até esse presente momento. E eu vou pedir para que... Rebeca, você consegue projetar para nós aquele texto? Você coloca em pé, por favor. Vamos ler juntos um texto que está lá em Romanos, capítulo 6. Vamos ler o versículo 5, 6 e 7. Vamos ler todos juntos? Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Senhor amado, nosso Pai Celeste, nós, antes de qualquer coisa, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra como verdade eterna acerca das coisas que o Senhor quer que saibamos, acerca das coisas que o Senhor quer que desenvolvamos a nossa inteligência, o nosso espírito. E obrigado por essa porção que foi lida nesse instante, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa trabalhar em nosso coração, na nossa mente, nos trazendo a compreensão. Pai, tudo que eu for falar aqui nessa noite, ó Deus, vai alcançar apenas os ouvidos das pessoas que estão aqui e que estarão ouvindo. Agora, atingir o coração, dar a compreensão adequada, é obra do Seu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Irmãos, Jesus lá em Mateus, ele diz que o coração a boca fala do que está cheio o coração, né? Aí os irmãos me veem aqui para pregar, já vai, o Moeda vai pregar em Romanos de novo, né? Mas é que meu coração está ainda meio cheio com essas palavras. Então, eu peço que você me acompanhe aí nessa reflexão, que eu possa compartilhar com você algum entendimento que eu tenha adquirido aqui nesse texto e que você possa também ser abençoado e que você possa crescer na compreensão da palavra do nosso Deus. E eu tenho tido esse trabalho com Romanos e eu sei que sempre é algo que eu tenho em mente que eu vou levar a vida toda. Então, se Deus me der graça de viver 85 anos, eu espero que nos próximos 25 anos eu ainda esteja trabalhando e entendendo aqui a palavra do Senhor em Romanos. Quantos de vocês aqui presentes estão fazendo aquela leitura anual da Bíblia? Quantos? Isso. Então, acho que quem está fazendo a leitura anual da Bíblia e está seguindo a leitura canônica, que é de Gênesis e Apocalipse, então provavelmente a essa altura deve estar lá no final do livro de Deuteronômio, provavelmente, né? Então, eu sei que você está fazendo a sua leitura bíblica, é importante, anual, mas escolha um texto, uma palavra que você dedique mais tempo a ela ao longo dos dias. Eu tenho feito isso com o livro de Romanos. Faça a leitura regular da Bíblia, mas aquela parte ali é onde Deus está me chamando com mais intensidade. E eu tenho sido abençoado, graças a Deus, graças a Ele, com essa Bíblia, com essa porção da palavra de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, eu vou ler novamente, porque o primeiro passo aqui da exposição bíblica é a leitura. Então, se nós não fizermos a leitura, ou se quem vai expor a porção não ler, já começa errado, já começa sem entender nada.
Eu vou ler novamente, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, e morto. Para que o corpo do pecado seja desfeito. E não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Irmãos, a Bíblia fala que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a nossa santificação é algo que a gente tem que ter sempre em mente, que é a vontade de Deus. Então, na nossa vida diária, na nossa devoção diária, na nossa vida cristã diária, temos que ter sempre em mente isso, que o que Deus requer de nós é a nossa santificação. E quando se fala em santificação, tem um grande adversário que trabalha contra essa vontade de Deus para a nossa vida, que é o pecado. O pecado, ele é o oposto da santificação. Ele vai militar contra o nosso entendimento, contra a nossa compreensão, para que a gente não tenha e não alcance essa vontade de Deus para a nossa vida, que é a nossa santificação. E o pecado é o grande inimigo de que cada cristão enfrenta enquanto nós estamos aqui vivendo essa vida rumo à glorificação. Então, todos nós somos salvos, fomos justificados. Agora, nessa fase de vida que nós estamos passando, é a fase em que Deus está nos santificando, a fim de conduzir-nos à glorificação, que é o alvo de quando nós encontrarmos com Cristo e temos os nossos corpos transformados e estarmos com Ele eternamente. É a glorificação. O pecado, ele tem uma capacidade enorme de distorcer as coisas boas que Deus fez. Eu vou dar alguns exemplos. A vontade de comer, ele perverte e transforma em gula. O sexo, ele perverte e transforma em pornografia, sodomia, adultério. A fala, que é esse dom maravilhoso que Deus nos deu, ele perverte e transforma em maledicência. O desejo, que é uma coisa boa desejarmos, ele transforma em cobiça. O descanso, ou o desejo de descansar, ou a capacidade de descansar, ele vai transformar isso em preguiça. E aquela característica de trabalho, ele vai transformar em desejo de roubo. Então, o pecado ele vai estar sempre ali, trabalhando, atuando na mente, no coração do homem, a fim de perverter o que é bom e transformar em coisa ruim. Toda obra de Cristo Jesus que Ele realizou foi para nos tirar do domínio e da esfera do pecado e nos colocar no domínio e na esfera da graça. E Romanos 6 é a grande doutrina bíblica do livramento do poder do pecado. Eu não sei, sinceramente, quantas vezes eu já disse isso aqui na igreja. Mas eu não vou me cansar de dizer isso, porque é uma coisa extraordinária. A doutrina que está revelada em Romanos 6 e o que ela nos ensina para a vitória sobre o pecado. Sempre que lemos Romanos 6, devemos ter em mente que é uma resposta de Deus aos que pensam. Presta atenção. Sempre que lermos Romanos 6, estou falando Romanos 6, mas outros textos também que vão tratar do pecado, mas mais Romanos 6, porque ali é a grande doutrina do livramento do pecado. Sempre que lermos Romanos 6, devemos ter em mente que é uma resposta de Deus aos que pensam que ainda podem viver como escravos do pecado e que também
que pensam que quanto mais pecado, muito mais graça. Entenderam? É uma resposta de Deus contra essas pessoas que pensam dessa maneira. Que pensam que mesmo sendo salvos, sendo alcançados por Cristo, podem continuar vivendo no pecado. Ou então que pensam, como está lá dizendo no 22, 23, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, podem pensar que então a matemática é muito simples, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então quanto mais pecado, mais graça. E Romanos 6 é uma resposta de Deus a esse distúrbio de compreensão, de pensamento, a essa perversão de pensamento que a Bíblia, que algumas pessoas podem ter. Se você for igual ao apóstolo Paulo, olha só, se você for igual ao apóstolo Paulo, você deveria dizer: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o maior dos pecadores, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você tem a mente da Bíblia, se você está pensando da forma que a Bíblia pensa, se você pensa como o apóstolo Paulo pensa, você deveria dizer: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Eu fico pensando como que um homem santo como ele pode dizer que ele é o principal dos pecadores. Mas aí é aquela primeira bem-aventurança lá, até o pastor Alvo pregou domingo. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, a pobreza de espírito é esse clamor pelo pecado que habita em nós e a necessidade urgente, premente da graça de Deus. Se você olhar esse versículo 5 aqui, ele nos diz, acompanha com o versículo 5, por favor. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Esse se fomos plantados, não é um se, no texto original, de dúvida, como a gente costuma às vezes falar, se isso... Não. Aqui, a ideia aqui é a ideia de então. Então, como fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, poderíamos dizer que o texto ficaria assim. Então, esse se não é um se de sentido de dúvida, é um se de então, de conclusão, de certeza. E observa, se formos plantados, se fomos plantados, eu acho que eu gostaria de chamar a sua atenção para esse se fomos plantados. Então não é que nós nos plantamos ou que nós plantamos, mas é algo que foi feito por nós. Nós fomos plantados na semelhança da sua morte. Observa que não é, ele fala semelhança da sua morte. Então nós fomos plantados na semelhança, nós não fomos plantados na morte dele. Nós fomos plantados na semelhança da sua morte. Porque quem experimentou uma morte física real mesmo foi Cristo. A morte física real foi de Cristo, não foi minha nem sua. Foi de Cristo. Então, nós participamos dessa morte de forma espiritual e não física, então é uma morte por semelhança. Então, se fomos plantados com ele, isso é, colocados juntamente com ele ali na sepultura, na morte dele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu acho linda essa palavra plantar, que foi escolhida aqui para
pelo apóstolo para escrever essa ideia da nossa participação com a morte de Cristo. Porque quando se planta alguma coisa, qual é a expectativa que tem alguém quando se planta alguma coisa? Puxa vida, é que aquela coisa brote, cresça, desenvolva, dê frutos, não é isso? Quando um agricultor planta alguma coisa, você planta lá um pé de flor, você quer que aconteça isso com ela. Ou o Vamir planta as hortaliças dele lá, que depois ele distribui para a gente aqui, né? A expectativa é de que aquele brotar, aquele plantar ali, brote, cresça, dê fruto e você seja abençoado. Então, quando Deus, porque é Deus quem faz isso, Ele nos planta em Cristo, isso é, nos une à morte de Cristo, à semelhança da morte de Cristo. A expectativa que Ele tem para nós é uma expectativa maravilhosa. É a expectativa de que nós vamos crescer, que nós vamos frutificar, que nós vamos desenvolver, que nós vamos multiplicar aquela semente, aquele broto, aquela plantação. Então, a expectativa de Deus nesse ato aqui, ela é maravilhosa, olhando assim em relação ao que Deus quer de cada um de nós. Então, usar essa palavra aqui, plantar, que nós fomos plantados juntamente com Ele, com Cristo, eu acho que foi uma coisa muito grandiosa que tem aqui por detrás. E essa semelhança da sua morte, porque, como eu disse, não é uma morte que você e eu participamos, é a morte de Cristo. Então, nós morremos espiritualmente com Cristo, ali na cruz. Então, participamos de forma semelhante. E essa morte na cruz é na semelhança de Cristo por ser de natureza espiritual e não física, como foi a dele. Também o seremos na sua ressurreição. A experiência é completa. Olha como Deus planejou todo o mecanismo, a mecânica da salvação de forma maravilhosa. É uma experiência completa. Não é só uma experiência de morte. Ele diz, se fomos plantados, isso é, se fomos unidos, se morremos com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. É uma experiência completa, é uma experiência de morte e é uma experiência também de ressurreição. E da mesma forma que a morte é uma morte na semelhança da morte dele, a nossa morte, é uma morte na semelhança dele, porque é ele quem morre, também a nossa ressurreição aqui, também o seremos na da sua ressurreição. Então a nossa ressurreição também é uma ressurreição na semelhança dele. Porque ele participou, ele foi ressurreto. Realmente está ali, aconteceu com ele. Nós ressuscitamos, só que ainda de forma espiritual, incompleta. Por que eu falo ainda? Porque a salvação maravilhosa que Deus preparou para nós, ela fala assim, tudo o que aconteceu conosco ainda é na semelhança do que aconteceu com Cristo. Eu disse ainda, porque nesse presente momento, nós estamos na fase da santificação. Mas, quando vier o momento da nossa glorificação, aí aquela semelhança já não mais será semelhança. Já será na igualdade da sua ressurreição. Então, a nossa ressurreição já será mais uma ressurreição por semelhança. Ela vai ser uma ressurreição real, idêntica à qual Cristo passou, a qual Cristo experimentou. Olha o que diz Filipenses. De onde também esperamos o Salvador,
o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Irmãos, deixará de ser semelhança. Vamos experimentar a mesma experiência que Cristo teve de ressurreição e transformação. Não estaremos mais na semelhança do que Cristo fez por nós, mas estaremos experimentando a própria experiência que Cristo teve de transformação e de ressurreição. Amém? Isso para mim, e creio que para você também, é uma coisa maravilhosa. Eu combinei com o pastor que ele me autorizasse, me desse a permissão, de na próxima quarta-feira continuar aqui essa reflexão, porque o meu alvo aqui era tratar do versículo 6, mas era muito importante fazer essa introdução. Olha o que diz o versículo 6 agora, por favor. Eu peço para que você olhe para o versículo 6. Irmão, ali, vocês sabem que está adiantado 5 minutos, né? É isso mesmo, pastor? 5 minutos? Então, a gente tem mais 5 minutos, tá? Antes de eu poder ouvir a palavra do pastor. Olha o que diz o versículo 6. Qual que é a primeira palavra do versículo 6 aí na sua Bíblia? Qual é a primeira palavra? Sabendo. Irmãos, o apóstolo, como um bom professor que era, ele está preocupado se os alunos entenderam bem a matéria. Né, Letícia? Ele está, por vários momentos aqui, ele fala, vocês sabem disso? Vocês estão sabendo disso? Olha só, por 4 vezes nesse capítulo, ele afirma a importância de saber a doutrina. No 6,3 ele diz assim, ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 6,3. No 6,6, que é esse que a gente está lendo aqui, ele diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. No 6,9, ele diz, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. No 6,16, ele fala, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Irmãos, tenha em mente que Romanos 6 é aquela resposta de Deus para o pecado. E Paulo está mostrando para nós que saber a doutrina é o princípio, é o fundamento, são as primeiras coisas que nós, como crentes, devemos ter, ou ter conosco, para nós vencermos o pecado e termos uma vida vitoriosa, para alcançarmos a santificação, que é a vontade de Deus para a nossa vida. E quando Paulo ele fala, sabendo isso, o tempo verbal aqui, irmãos, é um presente que nos ensina, é o tempo presente, que na língua original fala, é algo que vocês têm que ter constantemente diante de vocês. Mais ou menos essa é a ideia. Então, esse saber, no caso do versículo 6, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, é algo que a Bíblia espera que todos nós saibamos e saibamos isso a todo instante, a todo momento em nossa vida. Vou pular essa parte aqui e vou chegar aqui no final, para a gente saber, para a gente entender, quais são os 3 saberes que o apóstolo quer que nós desenvolvamos aqui. A primeira palavra do versículo 6 é sabendo isso. Leia na sua Bíblia, por favor. Sabendo isso, acompanhem comigo. Sabendo isso que leia, por favor. O nosso homem velho foi com ele crucificado para... E não... 3 saberes que Deus quer que nós tenhamos. 3 doutrinas que Deus quer que a gente tenha muito clara na nossa mente. Que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Que o nosso corpo, para que o corpo do pecado seja desfeito. E para que não sirvamos mais ao pecado como escravos.
Essas 3 coisas que o apóstolo tem a expectativa de que os alunos dele, nós, saibamos, para que no dia a dia da nossa vida cristã, a gente tenha vitória sobre o pecado e que possamos cumprir o que Deus requer que nós, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Para a gente finalizar aqui, tive que pular umas partes aqui, mas não afetou a essência. O pastor, na última semana que pregou aqui, ele pregou em Efésios 4, 22. 21 e 22, que diz assim: se é que tendes ouvido e que nele fostes ensinados. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, é para você, mas tem essa advertência aqui do apóstolo. Se é que tendes ouvido e que nele fostes ensinados. Como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isso foi a pregação que o pastor fez aqui semana passada. Por isso que eu achei assim muito bacana. Eu falei, vou ver Romanos 6,6, porque complementa isso aqui. Romanos 6,6 é o marco 0. Romanos 6,6. A pregação que o pastor fez aqui em Efésios 4, 21, 22 é o marco, digamos assim, o marco 1. Porque aqui, Romanos 6,6 fala do que Deus fez por nós. O nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído ou desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. E Efésios 4, 21 e 22 fala, já que vocês têm essa coisa que aconteceu com vocês, na vida de vocês, então procurem agir dessa maneira. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Entenderam, irmãos, a sequência? Primeiro Deus opera a transformação, mata o velho homem, é isso que nós vamos ver na quarta-feira, como que Deus mata o velho homem, e quem é esse velho homem, e o que é esse corpo de pecado, para que a gente possa, na nossa vida diária, atender esse reclame aqui do apóstolo, que diz, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, como é que nós podemos despojar do velho homem? Só porque esse velho homem ele está morto, mortinho da Silva. Então, próxima quarta-feira, nós vamos ver como que Deus mata o velho homem. E quem é esse velho homem? Mas agora nós temos que saber disso. Sabendo disso, é o que nós temos que saber. Que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Aí, entre parênteses, morto. Para que o corpo do pecado seja desfeito. E não sirvamos mais ao pecado como escravos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pela grande obra que o Senhor fez por nós. Nos ajude, Deus, a saber. Nos dá esses 3 saberes de forma muito clara, Senhor, na nossa consciência e no nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.